Sobre todo nome, um nome para adorar, um nome que sustenta a terra. A paz do Senhor a todos os jovens da primeira igreja Assembleia de Deus de Salinas. Hoje estamos pela primeira vez transmitindo nossa escola bíblica por um vídeo online, disponibilizando ele aí nas mídias para que os irmãos possam aprender e também pegar um pouco da aula dessa semana no horário em que vocês estiverem disponíveis, né, para a edificação da vida dos irmãos. Como temos nossas atividades suspensas, né, no templo, nós vamos disponibilizar agora em vídeos online, né, para cada um dos irmãos. Eu sou o Matheus, sou um dos auxiliadores na Escola Bíblica de Jovens, e durante a semana vocês também vão ver outros vídeos com os outros professores, às vezes lives, aí dependendo da ocasião a gente vai encontrando meios para transmitir a palavra de Deus para os irmãos. Né? E na aula de hoje nós vamos abordar o tema Código de Ética de Jesus Cristo, né? Que se encontra lá no Sermão do Monte. Principalmente hoje nós vamos focar bastante no capítulo 6. E nesse capítulo, ou digamos no Sermão do Monte inteiro, né, que vai praticamente do 5 ao 7, nós vamos ver 3 pontos importantes, que são uma vida de discipulado, ou seja, a vida do crente, né, e ele em ser discípulo de Cristo, ele seguir a Cristo, como é seguir a Cristo. Vamos ver a igreja oculta. Como assim igreja oculta? A gente vai abordar bastante esse tema nessa lição, e também a glória futura, a glória a qual nós esperamos, né? Que é a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para o texto de hoje, para a gente abordar melhor essa ideia de código de ética de Jesus, nós vamos ler o texto de Mateus 6, do 1 ao 8 e do 14 ao 18, que diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola não seja dada ocultamente, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. E quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai que vê o que está em oculto. E teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lo pedirdes. Agora a gente vai para o 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. É verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Bom, nesse texto, né, nós vemos pelo menos 4, digamos, obras de generosidade, ou boas obras, né, nesse texto. Uma delas é a oferta, né, esmolas. Segunda, oração. Terceiro, perdão. E quarto, jejum. É interessante enfatizar que no primeiro versículo, né, que diz: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Nessa tradução, a Almeida Revista Corrigidas, eles traduziram como esmola,
Mas se a gente for ver em outras tradições, esse tema vai muito mais além, vai para a justiça, boas obras, boas ações, obras de justiça, né? E como o próprio comentarista aqui abordou, obra de generosidade, né? Então, que possamos entender um pouco esse termo, né? Ele começa então introduzindo: guardai-vos de fazer a vossa justiça, as vossas boas obras, para que não seja algo muito aparente aos homens, para que os homens não venham glorificar a gente ou até mesmo nós nos vangloriar, né? Então é essa a ideia do que Jesus, né, na sua introdução a esses assuntos, ele vai abordando. E é isso que a gente vai ver hoje, né? Como que nós devemos ser fiéis a esse texto, a esse mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E para começar, a gente vai abordar esses 3 temas, né? Esmola, oração e jejum. Desde os milênios, né? Quando, a partir lá de Abraão, quando começou ali se firmar a fé, nós vemos que a partir dali, depois de um decorrer da história, nós vemos que as esmolas, a oração, o jejum foram algo que começaram a se fazer presente no povo de Israel, na nação, no povo de Deus. E no decorrer desse tempo, essas atividades começaram a perder o seu valor principal, né? A sua ênfase, a sua ideia principal, e começaram a se tornar meros rituais no meio do povo. E Jesus, através do seu Sermão do Monte, ele vem mudar essa ideia, trazer uma ideia mais aprofundada, mais verdadeira e também mais, digamos, demonstre fé, né, verdadeiramente. E Jesus, ele vem fazer isso. E, digamos, para os dias de hoje, isso é de total importância para nós, porque perdemos, às vezes, o verdadeiro sentido da oração, o verdadeiro sentido de ser generoso, fazer boas obras com as pessoas, e também jejuar. Muitas vezes a gente pensa que é uma coisa e na verdade é outra, como a gente vai ver aqui na frente. Então Jesus, ele veio através do Sermão do Monte, através principalmente do capítulo 6, ele vem mudar essa nossa ideia de que as boas obras merecem ser vistas pelos homens, para eles saberem que eu vou ser salvo, que eu sou salvo. E isso foi algo muito debatido no período do 5º ou 6º século, por aí, nesse período da Reforma, né? De que muitos acreditavam que a salvação era por obras, quando não era por obras, e sim pela fé em Jesus Cristo, né? Ou como um famoso escritor dizia, né? O Dietrich Bonhoeffer, de que a fé de que as obras não é somente resultado da fé, e a fé também não é somente resultado das obras. Ambas, quando você crê, você obedece ao mesmo tempo, e quando você obedece, você crê. Nenhuma fica separada da outra, ou nenhuma antecede a outra. Então as duas andam juntas, a fé e as obras. Ou como vemos Tiago, né? Tiago, ele vai falar praticamente um paralelo, né? Ou seja, uma resposta, ou digamos que como que a igreja deve seguir a Cristo. Então a epístola de Tiago vai abordar bastante esse assunto, como um cristão deve se portar, né? Como o cristão deve ser ético. E nós vemos lá que Tiago fala muito sobre isso, sobre ter fé, ter fé e também obedecer ou fazer obras, né, no meio do povo, obras de generosidade. E Jesus Cristo, ele veio mudar essa ideia de que os fariseus tinham, né, de que eu tenho que fazer para demonstrar que eu sou salvo, que eu sou santo, que eu sou melhor, eu sou um filho de Deus. Jesus veio quebrar essa ideia, né? E hoje em dia talvez não é diferente. Muitas vezes nós vemos que irmãos que por muito serem ativos, talvez nas atividades da igreja, criam a ilusão de que são mais santos, ou que têm mais poder, vamos dizer assim, que são mais escolhidos por Deus, quando na verdade não é isso. Jesus Cristo chamou a todos nós para serem discípulos, né? E para todos exercerem as suas atividades na igreja, sejam qual forem. É o que nós chamamos de sacerdócio, né? É o sacerdócio de todos, sacerdócio universal. Todos podem exercer uma atividade na igreja, seja ela
digamos, bem enfadosa, não sei, digamos que seja bem uma atividade, digamos que seja uma atividade de bastante responsabilidade. Então Jesus ele veio mudar essa ideia de que eu vou fazer isso porque eu vou ser salvo, eu vou fazer aquilo porque eu vou ser mais santo, quando na verdade não era isso. Obras de generosidade ou as boas obras, obras de justiça, não se limitam a somente isso. Até mesmo porque a salvação é pela fé em Jesus Cristo, né? E não pelas obras a qual nós fazemos. Porque se dependesse das nossas obras, né? Nós seríamos condenados, porque nós não temos essa capacidade de fazer o bem, como a gente vai ver aqui na frente, essa capacidade de fazer o bem por conta própria, né? Sem a intervenção de Deus em nossas vidas. E é interessante o que o comentarista deixa aqui, que é assim: você ora com que objetivo? Ao jejuar, você espera o quê? A generosidade que você pratica tem qual intenção? A resposta dessas 3 perguntas precisa ser exclusivamente única: a glória de Deus. É o que nós vemos em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios. Você que estiver com sua Bíblia em mãos, por favor, abra. 10:31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? O apóstolo Paulo já deixou isso bem claro. Quer faça qualquer coisa, seja comer ou beber, fazei isso para a glória de Deus. Então, nesse período da igreja, Paulo já estava passando essa ideia para a igreja, né? Pelo ensinamento de Jesus Cristo, de que essas coisas não é para que homens vejam e nos vangloriam, né? Ou nos glorifiquem porque nós fizemos tais coisas, mas é porque nós não merecemos tamanha graça e somos necessitados de Deus, e toda a glória tem que ser direcionada a Deus. Então, por isso que é importante a gente ter esse pensamento de que tudo o qual nós fazemos, seja cantar na igreja, seja pregar, seja varrer, seja qualquer coisa, trabalhar na cantina, qualquer atividade que a gente faz na igreja é para glorificar o nome do Senhor. Seja orar, seja dar uma oferta a algum irmão que necessita, seja dar um aperto de mão, seja trabalhar até mesmo. Tem uma ideia muito legal que é isso, de que o meu trabalho, enquanto eu trabalho, enquanto, por exemplo, nossa região agrícola, enquanto eu planto lá a minha semente, semeio a minha semente, a minha muda, eu estou ali glorificando a Deus através do meu trabalho. E isso é maravilhoso a gente pensar disso, porque nós podemos trazer essa ideia de glorificar a Deus para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, talvez em união com a família. Eu estou aqui reunido com minha família e por isso eu vou glorificar a Deus, eu estou glorificando a Deus através disso, principalmente nesse momento em que nós temos que ficar em casa, reunidos com a família, né? Não sair para fora, não sair para as ruas. Então, esse é um momento que nós temos de reunir a família e tudo aquilo que nós fizermos com a nossa família, que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Outro texto que temos aqui é 1 Pedro 4:11, que diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Que possamos sempre ter esse pensamento de glorificar a Deus através de nossas ações, e principalmente o que o texto fala sobre a nossa oração, nosso jejum, né? Que possamos sempre ter esse pensamento: estou glorificando a Deus em oração, exultando a Deus através da minha oração, através do meu jejum, e através dessa doação que eu estou fazendo, através dessa boa ação. E existem recomendações aqui que eu acho muito interessante a gente frisar. O textinho é meio grande, peço que os irmãos prestem bastante atenção naquilo que eu vou ler aqui, que é assim: orações, sacrifícios e generosidade não devem ser praticadas como se fossem moeda de troca, isto é,
instrumento ou argumentos para negociar com Deus bênção, perdões e milagres, né? Muitas pessoas, ou algumas igrejas, não estou criticando, mas algumas igrejas trazem, alguns pastores trazem essa ideia de que você precisa dar tanto que para receber uma bênção, você precisa sacrificar isso para você receber aquilo, quando não é verdade, quando nós recebemos tudo isso de graça, ou seja, por graça imerecida, nós não temos um valor ou algo que nós possamos dar para Deus que Ele vai falar, eu vou te dar isso porque você me deu isso. Não. O que Deus nos ofereceu é algo maravilhoso, algo incomparável com o nosso dinheiro, com as nossas riquezas, né? Com aquilo que nós podemos fazer. Até porque aquilo que nós podemos fazer, a nossa justiça, vamos dizer assim, as nossas boas obras, elas se mostram corruptas perante Deus, porque nós somos pecadores. Isso o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá aos Romanos, no capítulo 1, 2 e 3, que nós somos pecadores e tudo aquilo que nós fazemos, se nós começarmos ao julgar alguém, nosso julgamento, nossa justiça é falha, nós começarmos a fazer algo bom, em algum momento não vai ser muito bom se não tivermos a direção do nosso Deus. Então, Deus, nós não temos algo palpável para comprar aquilo que Deus nos oferece, que é a sua salvação, a salvação de cada um que crê nele, e também os benefícios que Deus nos dá, a mão que está estendida sobre nossas vidas, a segurança, um milagre. Essas coisas são algo incomparáveis, irmãos. Algo que nós não podemos fazer uma troca com Deus, uma barganha. É algo que Deus nos oferece de graça, né? Se nós necessitamos, devemos falar, Senhor, eu preciso disso, mas seja feita a tua vontade, né? E que isso venha ficar gravado no nosso coração, no coração dos irmãos, de que não posso fazer troca com Deus, barganhar com Deus. Se eu faço algo, alguma obra, alguma coisa, é por fé, é porque eu creio no Deus que a gente serve, é porque nós cremos no Deus que nós servimos, que possamos ter essa ideia de que se oramos é porque nós confiamos no Deus que nos salvou. Se jejuamos é porque nós reconhecemos a nossa fraqueza em Deus e que nós somos fortes, mas porque Deus, Ele é o nosso Senhor. E se damos algo para alguém é porque o Senhor nos deu de graça e nós não merecemos esse bem, alguma coisa que a gente vai doar para alguém. É porque Deus já nos deu algo muito maior e nós queremos também demonstrar isso para aquele que necessita e também trazer ele ao conhecimento de quem é o nosso Deus e o que ele fez em nossas vidas. E o comentarista diz assim: nossa oração não tem por objetivo modificar nada no coração de Deus. Pelo contrário, oramos para que haja em nós sensibilidade e maturidade suficiente para ouvirmos a voz do Criador, né? Esse pensamento é muito interessante. Muita gente pensa que ao orar nós estamos mudando o pensamento de Deus, o coração de Deus, a ideia de Deus, de que Deus vai se arrepender de algo que Ele falou, que Ele decretou, quando na verdade não é isso. Nossa oração é sensibilidade para reconhecer qual é a vontade de Deus, né? Senhor, ao orar nós dizemos, Senhor, guarda a minha família, Senhor, faz isso, guarda o meu trabalho, guarda a minha vida, Senhor, né? Faça isso em minha vida. Às vezes a gente tem um pedido, mas Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele está no comando de tudo, principalmente nesse momento ao qual passamos agora, num momento crítico, bem delicado, mas nós oramos porque nós confiamos em Deus e que Ele está no controle de tudo, né? A nossa oração é a confirmação daquilo que Deus está agindo no mundo e demonstração da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Quando oramos, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor é suficiente para nós, o Senhor está nos guardando. E não que nós vamos mudar a ideia de Deus, o coração de Deus, mas é porque nós confiamos no Deus ao qual servimos. Tem uma frase de uma música que eu acho muito interessante, que me faz um vaso novo, faça tudo novo, e se for preciso quebrar, né? Se fosse preciso quebrar, pode quebrar, porque eu confio no oleiro, né? Que possamos pensar nisso,
que Deus está no controle de tudo, e quando a gente ora, conversa com Deus, nós estamos demonstrando isso, a nossa fé em Deus, e que nós confiamos no Deus que rege todo o universo. Amém? Nosso jejum não é combustível para nenhum tipo de batalha espiritual, e sim uma prática devocional com a finalidade de lembrarmos-nos como somos frágeis e efêmeros. Isso é verdade, irmãos. Quando fazemos jejum, nós percebemos que sentimos alguma coisa, ou, por exemplo, jejum de alimentos, sentimos fome, né? Nós somos frágeis, fracos. Quem somos nós, né? Na presença do nosso Deus, né? Homens fracos, incapazes de ter forças para alguma coisa. Não somos melhores do que os outros, somos todos iguais, frágeis, se não tivéssemos a graça de Deus em nossas vidas, né? E jejum é para isso, não é uma batalha espiritual para combater uma batalha espiritual, muito pelo contrário, é para combater a nossa própria carne. É uma briga entre a carne e o espírito, né? O nosso espírito, como Jesus disse para Pedro, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? O jejum ele nos mostra isso. Vocês que mostram que nossa carne é fraca, nossa carne ela tem desejo, tem concupiscências, e que através desse pensamento, através desse pensamento, né, de que nós somos frágeis, somos fracos, que nós possamos confiar em Deus e falar: Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda a vencer essas batalhas, Senhor, porque eu sou fraco e sem Ti eu não consigo. Que através do jejum nós possamos perceber isso em nossas vidas. Nossa generosidade não pode ser um instrumento de vanglória, mas um ato de justiça para com os vulneráveis, para o louvor do Altíssimo, né? Que ao ser generoso não possamos pensar em que eu estou fazendo isso porque eu sou melhor, que eu consigo, que eu posso, mas muito pelo contrário, possamos estar com isso, com o pensamento de ajudar aquele que necessita, né? Aquele que precisa, e que principalmente através disso venhamos glorificar o nome do Senhor, e também aquela pessoa que está recebendo esse ato de bondade da gente possa perceber que não é nós que estamos trabalhando ou modelando essa ideia, mas sim é o próprio Altíssimo, o próprio Deus que está nos capacitando e está trabalhando através da nossa vida para ajudar aquela pessoa. E aqui diz, para finalizar: se fizermos tudo para a glória de Deus, iremos bem, como diz Colossenses 3,17. Os irmãos que estiverem com as Bíblias acompanhando esse vídeo podem acompanhar a leitura. Colossenses 3,17, que diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai, né? Que possamos ter sempre esse pensamento de que tudo o qual fazemos na igreja, no meio dos irmãos, por exemplo, eu sou músico, ao tocar um instrumento, que eu venha perceber que é para a honra e glória do nome do Senhor, ao ler, ao participar de uma escola bíblica, ou até mesmo algo simples, ou até mesmo fazer a limpeza da igreja. Por exemplo, você vê um copo no chão, pegar ele e jogar dentro da lixeira, pela coisa mais simples que seja dentro da igreja, né? Que venha a ser para a honra e glória do nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado no meio do nosso povo. E é interessante perceber que tudo aqui Jesus ele recomenda para que as pessoas não vejam que os crentes ou que os discípulos façam essas coisas, que seja algo oculto. E é como é o tema que eu disse lá no começo, né? A igreja oculta, e que parece até diferente, engraçado de pensar assim. Talvez a gente nunca ouviu falar a respeito disso, mas aqui a gente percebe no capítulo 6 que aqui é a igreja oculta. É algo que as pessoas não necessitam de ver, né? Que as obras, porque não necessita que as pessoas saibam que você deu dinheiro, uma doação para alguém. Não é necessário que alguém saiba que você ora muito, ou que você ora pouco, ou que você jejua muito, ou que jejua pouco. É necessário sim você orar,
né? Orar sem cessar, como diz o apóstolo Paulo, jejuar sempre que possível, sempre que necessário, para que possa reconhecer que a gente é fraco, e também ajudar ao próximo. Mateus, eu não posso ajudar com dinheiro, eu não tenho situações, ou com alimentos. Olha só que interessante, você pode ajudar orando por aquela pessoa, né? Pedindo a Deus para que venha guardar. E, se possível, né? Como diz Tiago, se você tiver condições, pegue e ajude aquela pessoa. Você orou por ela, beleza. Mas agora você tem condições de ajudar aquela pessoa, e aquela pessoa está realmente necessitada, você pode ajudar. E isso não precisa ter holofotes, não precisa ter câmeras filmando, mostrando para todo mundo. Isso é algo que só você e Deus e aquela pessoa precisam saber. Aqui está a igreja oculta, né? Nós estamos vivendo nesse momento em que nós percebemos que talvez eu sozinho em casa, orando ou cantando, eu sou igreja, ou a congregação também junta é igreja. Então, por isso que a igreja oculta, você sozinho com Deus, fazendo aquilo que Jesus nos ordenou, que é orar, jejuar, liberar perdão, ser generoso, fazer boas obras, e que isso venha a ser, esse conceito de igreja oculta, venha a estar presente em nosso coração. Mas por quê? Porque Jesus Cristo, ele mesmo já diz lá nos textos nesse texto que a gente acabou de ler, porque ele fala que quando os homens veem essas obras em nós e trazem glórias ou holofotes para nós, ele diz assim: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, né? Já receberam o seu galardão aqui na terra, ou seja, provavelmente perderam aquela glória futura, a qual a gente falou lá no começo, o terceiro tema que a gente falou que ia abordar aqui. Jesus Cristo, ele sempre, desde o capítulo 5 do Sermão do Monte, aqui agora no 6, ele sempre vem trazendo essa mensagem escatológica, né, da glória futura, de algo vindouro, da esperança que virá no futuro, né, e que possamos pensar nisso, que tudo que está aqui no mundo é passageiro, é efêmero, né, e que nós, ao fazermos isso, nós estamos cumprindo o reino de Deus aqui na terra, mas aguardando a vinda do Filho do Homem pela segunda vez nas nuvens dos céus, né? Para a honra e glória, para que todo olho o veja e glorifique e veja que Ele é o Filho de Deus. Que possamos ter essa esperança, que ao fazermos as coisas aqui, não estamos querendo ganhar holofotes ou prêmios ou o nosso próprio galardão aqui. Fazemos sim, mas para receber e aguardando a glória futura que virá no futuro, para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje terminamos essa nossa aula. Eu resumi pelo menos somente o primeiro ponto aqui. Nossa vida devocional é para Deus. Quem sabe futuramente a gente não vai abordar mais temas dentro dessa lição, mas que os irmãos venham ser abençoados por esse vídeo, né? É a primeira vez que eu faço um vídeo, então me perdoe pelas minhas falhas, mas que a gente possa, nesse momento delicado, permanecer sendo igreja, porque a igreja não fechou, foi o templo que está fechado, mas a igreja continua trabalhando, e que possamos ter esse pensamento, né, de que nós somos igrejas do Cordeiro, igreja de Jesus Cristo, e que vamos vencer, triunfar sobre esse momento difícil. E que se não for, e que esse triunfo talvez não seja aqui, mas sim lá nos céus, né, na glória futura que há de vir. E que os irmãos fiquem na paz, né? Eu quero aqui desejar as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um, e que Deus abençoe. Amém. Jesus,